carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Amém. Pode se assentar. Dizer que estou feliz, né? Às vezes é complicado o pessoal falar, é palavra para jovem, é palavra para varões, é palavra para mulher. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a Bíblia ela é abrangente, né? A palavra para o jovem, já para o velho na fé, para cada um de nós, ela é sempre a mesma, ela sempre exorta o servo de Deus a uma vida de santidade, né? De busca na presença de Deus. Então, assim, aqui Paulo ele está aqui exortando Timóteo, né? Que o jovem pastor da igreja da cidade de Éfeso. E quando falamos jovem aqui, para os nossos jovens, né? Se localizarem, os estudiosos eles estimam ali que Timóteo tivesse ali por cerca de 35 anos, tá? Não é tão jovem quanto às vezes você possa pensar quando se fala ali o jovem pastor Timóteo, né? Timóteo ele era jovem ali em relação a Paulo, né? Em relação aos homens ali que estavam na frente da obra de Deus, da palavra de Deus. Então, algo que fica claro para nós aqui é que devido à juventude de Timóteo, ele sofreria, né? Rejeições e até mesmo oposição. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a igreja, ali ela vivia num contexto judaico, num contexto onde existiam outros costumes, outras práticas, né? Ali religiosas, ali na região havia muitos judeus e eles com aqueles costumes e práticas, alguns ali se converteram, chegaram para a igreja, outros talvez ali se aglomeraram na igreja, como também existe hoje, né? Não é muito diferente. Mas Timóteo, ele receberia resistência, e aqui a gente vai ver que Paulo está falando da resistência interna. É aquela resistência ali que vem de dentro. Aqueles que estão dentro da igreja estariam ali talvez em oposição a Timóteo, justamente por causa da sua pouca idade, porque ali o de costume era ali os homens mais experientes, os homens mais velhos ali com mais tempo de caminhada, né? Estarem na frente ali dos trabalhos religiosos. E Paulo ele reconhece que essa talvez seria uma dificuldade ali para aquele jovem pastor na cidade de Éfeso, né? Então, a gente vê que geralmente em cargos de responsabilidade nós pensamos em pessoas mais maduras, e Timóteo, ele, como eu já disse, ele era jovem em comparação a Paulo, mas sempre haveria alguém na igreja que iria ficar analisando Timóteo com olhos críticos. Eles estariam olhando para Timóteo ali, avaliando. Às vezes a gente se sente assim quando nós estamos aqui trazendo a palavra e vemos todo o presbitério aí sentado no banco olhando para nós. A gente fica assim, como é que eu estou, como é que está o meu comportamento no púlpito, como é que eu estou falando, né? E Timóteo, ele passava por isso também, né? Ali havia olhos críticos ali em relação a ele, que estaria na frente ali da igreja. Se bem que nós temos a vantagem que hoje nós estamos num contexto de uma igreja madura, né? Ali com mais conhecimento, com pessoas maduras. E você, jovem, você tem o privilégio de congregar numa igreja onde realmente nós temos pessoas firmes na fé. Nós temos pessoas ali com capacidade, com ali discernimento e principalmente ali dispostas a caminhar. Porque isso sempre tem sido ali um empecilho no meio que nós vivemos, ali essa distância etária ali entre o jovem e o velho. Época que a gente era jovem, talvez a gente tinha menos isso, né? Por causa da questão da autoridade dos pais. O jovem ele era mais devoto à questão da idade, mais devoto à questão ali da autoridade paterna dos pais ali. A gente primava mais por isso.
com o passar do tempo, a gente vê que a sociedade ela vai se modernizando e esses diálogos aí dos psicólogos aí que vai colocar, eles tiram aquela autoridade do pai e agora coloca o pai mais como um amigo do que um pai. E isso nunca vai existir para Deus. Para Deus, ele sempre trata com seus filhos em questão de autoridade. Deus, ele é pai e ele tem autoridade sobre seus filhos. Isso é um princípio eterno de Deus e não muda. E isso também é um princípio que Deus estabelece para o seu povo. Então, para você, jovem, para você que faz parte, pelo menos aqui dessa igreja, tenha em mente que esse é o propósito de Deus também para a sua vida. Seus pais são estabelecidos como autoridade sobre a sua vida. Ainda que muitas vezes a gente discorde em algumas coisas, ali a cabeça ela não bate em relação a algumas coisas, ainda assim prevalece a questão da autoridade dos pais. Isso entristece muito porque algumas vezes a gente vê ali os jovens eles questionando ali e até se impondo em relação à questão da autoridade dos pais. Isso é pecado. Isso aí é você ir contra aquilo que Deus estabeleceu e é pecado. Então, eu digo porque eu sou do tempo que quando a gente era criança, o pai estava conversando, se ele olhasse para a gente já sabia o que ia acontecer. Os pais eles tinham menos diálogo, mas eles tinham mais autoridade. E hoje eu consigo olhar para aquela atitude e conseguir ter o respeito e o carinho pelo meu pai, porque eu sei que ele queria o melhor para a minha vida. Ele queria ali o melhor ali como pai para mim, que era seu filho. E isso, com o passar do tempo, foi perdido na sociedade. E é necessário que você, jovem, servo de Deus, que faz parte de uma igreja, que faz parte desse grupo chamado igreja, você entenda que, independente do contexto que você esteja inserido, você ainda está debaixo das diretrizes que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Então, essa é uma realidade, né? Para todos os tempos, né? Existe esse preconceito em relação à idade, né? E devido à pouca experiência de vida. Em partes, nós como jovens precisamos ter a humildade de nos assentar mesmo aos pés daqueles que têm mais tempo, mais conhecimento, né? Se você parar para pensar, e você pode ali conversar com os mais velhos a respeito ali da palavra de Deus, da caminhada cristã, e você vai ter um aprendizado não somente em relação à palavra, mas você também pode ter um aprendizado em relação às situações da vida. Porque todos os problemas, dilemas que você tem vivido hoje, nossos pais passaram. Talvez ali em contextos sociais diferentes, mas eles tiveram as mesmas dificuldades. E se nós aprendêssemos, né, se nós aprendêssemos a buscar conhecimento com aqueles que já têm mais tempo de caminhada, talvez muitos dos problemas e dilemas da juventude de hoje, eles seriam ali resolvidos, né, sem muito problema. Por quê? Valeria a questão da experiência de vida daqueles que já te antecederam. Mas geralmente não se dá muito valor a isso, né? E vemos jovens quebrando a cara, ali muitas vezes ali passando pelas mesmas penúrias, pelos mesmos dilemas e aprendendo assim, quebrando a cara, justamente porque muitas vezes não querem dar ouvidos a seus pais, aos seus pastores, aqueles que têm mais tempo e caminhada de vida cristã. Isso é triste, mas é uma realidade, né? Ainda que, aí assim, você olhando para tudo isso, Paulo está falando para Timóteo, que era um pastor, né? Você pode falar, tá, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu não sou pastor, eu não vou presidir nenhuma igreja, o que isso aí tem a ver comigo? Ainda que você não tenha nenhum cargo, os jovens aqui da igreja, ainda que você não tenha nenhum cargo, você não esteja na frente em nenhum trabalho ou atividade da igreja, ainda assim, você faz parte da igreja. Amém, jovens? Vocês fazem parte da igreja? Ah, bom. Então, Jesus ele diz lá em Mateus 5, 14 e 16, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só, Jesus ele fala aqui de forma muito prática que existe uma luz, e ele fala, vocês são essa luz. Mas não é porque essa luz ela é dos discípulos, é a luz que Deus brilhou na vida deles, e ele fala, ninguém coloca ali a candeia ali debaixo do alqueire, mas coloca no velador, coloca onde ela possa ali atingir a finalidade para que ela foi estabelecida. E Deus fez isso com você. Deus, ele acendeu a luz de Cristo na sua vida, para que você venha brilhar. Imagina, se nós, homens falhos, pecadores, quando a gente vai fazer a instalação elétrica da nossa casa, a gente coloca a lâmpada no lugar onde ela vai iluminar o lugar que a gente quer. Imagina Deus. Quando Deus coloca a luz dele na sua vida, Deus não faz isso sem propósito, mas Deus faz isso para que você faça a diferença no meio onde você está vivendo. Amém? Então, a gente vai ver que aqui existe uma grande diferença entre o jovem cristão e o jovem mundano. Essa diferença ela não está só na aparência, porque às vezes o pessoal pensa assim, o jovem do mundo ele se veste com roupa descolada, aquela coisa toda, né? Uns cabelos verde, azul, alargador de orelha, aquela bênção, né? E o jovem cristão não, o jovem cristão ali ele se veste mais comportado, aquela coisa toda, ele tem uma Bíblia, o cabelo dele geralmente é de cor natural. Então, essa é a diferença? Não, a diferença vai muito além. Apesar disso também, né? Apesar que quando a palavra de Deus ela começa a trabalhar nas nossas vidas, ela começa também ali nos mostrar as diferenças mesmo daqueles que estão lá fora e daqueles que são trazidos para a presença de Deus. Mas veja só, a diferença ela está naquilo que Deus fez na sua vida. Primeiro ele te chamou através da sua santa palavra, depois ele perdoou os seus pecados, ele te justificou e ele te selou com o Espírito Santo, que é a garantia que você, jovem, agora pertence a Deus e pode viver uma vida de santidade. E é o Espírito Santo que vai fazer isso na sua vida, é o Espírito Santo que te capacita. Então, olha só, a diferença não está só na aparência. A diferença está em algo maravilhoso que Deus fez na sua vida e que o mundo lá fora não pode fazer. Eles podem até imitar o crente, né? Mas eles não podem. Isso aqui, eles não têm, porque isso aqui é obra divina e Deus faz para o seu povo. Essa é uma diferença que não tem como. É somente se Deus quiser. Então, Paulo ele vai dizer a Timóteo, ninguém te despreze. Olha só, ele está dizendo ali que ninguém tenha motivo para te desprezar pela tua juventude. Ali Paulo, como eu já disse, ele está nesse contexto ali de Timóteo, ali na frente de igreja, e ele poderia ter essa rejeição em relação àqueles que estavam ali na igreja, ali em relação a Timóteo, mais novo, ali na frente da igreja. Eu creio que até o pastor Cleilson deve ter passado por isso, né? Ordenação de pastor jovem. Então você vai ter essa dificuldade. Aqueles dinossauros da fé, eles vão olhar para você e assim, a impressão que dá é que vão te engolir, né? Na verdade, se você pudesse classificar, hoje tem muitos na caminhada cristã que eles estão como apatossauros, né? Mas apato de apáticos mesmo, né? Ali, que já entraram em apatia. Então, mas só que muitas vezes, quando eles se deparam ali com aqueles jovens animados na fé ali, que Deus deu aquela injeção de ânimo através do Espírito Santo na caminhada cristã, muitos deles se sentem incomodados com isso. Como eu disse, graças a Deus estamos numa igreja onde a gente consegue olhar para os jovens, né? E queremos mesmo que você seja uma bênção nas mãos de Deus, que você venha exercer aquilo que Deus tem proposto no seu coração, e que você venha fazer isso com excelência. Mas aqui Paulo está falando, ninguém te despreze, que ninguém tenha motivo para te desprezar pela tua juventude. Para evitar isso, seja um padrão. Então assim, já que você sabe que isso vai acontecer devido à sua idade, então
viva ali uma vida que não dê motivo para que isso aconteça. O cristianismo, muitas vezes ele trabalha dessa forma, né? O cristianismo ele tem muito ali em relação ao diálogo, ao falar, aquilo que você aprende, aquilo que você adquire na sua caminhada cristã em relação à palavra, mas ele também tem muito em relação ao fazer, ao agir ali na sua caminhada. Então, assim, Paulo está falando, já que eles vão estar com esses olhos críticos sobre sua vida, então vivam a vida de tal forma que eles não venham te desprezar por causa disso. Nós sabemos que para nós crentes, na sociedade que nós estamos vivendo, no nosso contexto social, quanto mais você se aproxima de Deus, mais rejeição você vai sofrer, justamente porque você vai ser um holofote ali da santidade de Deus no meio do mundo caído. Se você realmente for um crente, se você realmente tiver a palavra de Deus agindo na sua vida, o Espírito Santo ali te conduzindo, você vai incomodar as pessoas que fazem parte do mundo caído, porque você vai espelhar a santidade de Deus. Tudo que a sociedade de hoje não suporta é a questão da santidade de Deus. Tanto é que eles estão querendo excluir Deus de tudo, né? Porque em vez deles olharem e reconhecerem, Deus é santo e nós estamos errados, então nós vamos mudar, eles falam, não, nós estamos errados, Deus é santo, então a gente vai tirar Deus do nosso meio. Que aí a gente continua, todo mundo errado, mas agora sem essa luz que incomoda os nossos olhos, né? É por isso que o mundo rejeita o cristão. É por isso que o mundo vai contra aqueles que brilham à luz de Cristo. E é por isso que Deus, Ele te fez candeia para colocar nesse mundo de trevas. O mundo vai olhar para você, e se você realmente for um cristão fiel, que testemunha a palavra de Deus, você vai encontrar essa oposição. Ainda que você não tenha essa oposição aqui dentro, lá fora você vai ter. E, assim, talvez, a gente vai ver que nisso, muitas vezes nós vemos não somente jovens cristãos, né, mas também crentes velhos, né, muitas vezes agindo de acordo com os padrões do mundo, para evitar esse desprezo. A igreja que, no decorrer da história, ela vivia uma vida de santidade, era confrontada, desprezada pelo mundo, mas ela continuava uma vida de santidade. Hoje, no contexto que nós estamos vivendo, a igreja, quando ela é questionada ali em relação aos seus padrões éticos e morais, ali, seus padrões ali em relação à palavra de Deus, ela pega e muda seus padrões para poder ser aceita pelo mundo, indo totalmente contra, perdendo o propósito. E o que Jesus fala a respeito disso? Ele fala, se o sal perder seu sabor, então ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Não é o que a gente tem visto? Esse é o risco que o cristão corre quando ele se adequa ao sistema, ao meio que ele está vivendo. Deus é santo, mas já que aqui o meio que eu estou não é, então eu vou me adequar aqui, beleza. Quando isso acontece, não é que o meio que você está, ele vai te aceitar, mas agora você vai se corromper e no final eles vão olhar para você e ainda vão te perguntar, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? É o sal que era jogado ali nas estradas e pisado pelos homens, perdeu o propósito. Então, esse é um cuidado que não somente o jovem, mas nós crentes temos que ter em relação ao meio que nós vivemos, né? Em relação a tudo isso, Paulo ele exorta Timóteo, ele vai falar, seja um exemplo para os fiéis na palavra. Já que na igreja Timóteo ia ter essa rejeição, essa oposição em relação aos mais velhos, ele fala, então seja um exemplo na palavra. Esse tem sido um desafio para todos nós cristãos, ser exemplo na palavra. O primeiro passo aqui está em conhecer a palavra de Deus. Oséias 6, verso 3, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é um processo que, algumas épocas, o cristão parece que se esmera mais nisso, né? Busca mais, com mais afinco. Alguns tempos parece que ele baixa a guarda, mas a recomendação de Deus é que você o conheça e continue, que isso seja uma busca constante em conhecer ao Senhor, em buscar a sua presença, em estar em comunhão com Ele. E muitas vezes os cristãos têm aberto mão disso. Veja que Paulo ele não isenta
ali o jovem dessa responsabilidade. O cristão, independente da idade que ele tem, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como você ser exemplo, que Paulo está falando lá para Timóteo, não tem como você ser exemplo se você não conhecer a palavra de Deus. Então, a primeira obrigação que você tem como cristão, como servo de Deus, é conhecer a palavra dele. Esse conhecimento ele começa primeiramente no estudo da palavra, se aprofundando naquilo que Deus já trouxe, né? Você vai estudar a palavra de Deus, você vai conhecer, você vai buscar conhecimento nos escritos que existem. Muitos cristãos, eu até já tenho conversado com alguns ali, eles falam, não, eu leio a palavra e Deus me mostra. E eles se esquecem que no reino de Deus, Deus estabelece uns para mestre, outros para pastor, existe função para todo mundo. E não tem como, Deus não vai ali ficar revelando para cada um dos servos dele tudo aquilo que ele já revelou para outros servos. Deus ele faz justamente isso para que você dependa dos outros. Se você tem a humildade de baixar o seu orgulho e reconhecer que Deus, nisso aí ele falou com outros servos, você tem a responsabilidade de buscar esse conhecimento. Ali aproveitar dessa iluminação que Deus concedeu na vida do outro seu irmão. Então glorifique a Deus naquilo que Deus concedeu na vida do outro irmão. Então é uma responsabilidade nossa também de nos aprofundarmos, de conhecermos aquilo que Deus já falou na vida de muitos homens de Deus. Então esse aí é o primeiro, né? A gente conhece a palavra de Deus, busca ali conhecimento daqueles que já se debruçaram sobre ela, né? O conselho de Paulo para Timóteo era que ele deveria silenciar as críticas com sua conduta. Então, Paulo olha para Timóteo e fala, olha, seja exemplo, conheça a palavra de Deus e haja de tal forma que as críticas desse povo, elas caiam por terra diante do seu proceder. Então, Paulo ele é muito prático aqui em relação a isso. E aqui a gente está falando do jovem Timóteo, mas agora eu estou falando para você, jovem, da missionária Volta de Cristo. Seja exemplo. E a gente vai ver que existe essa dificuldade, né? Essa dificuldade, porque a gente está aqui no meio cristão, aqui, é tão bom, você vê tanto jovem bonito, né? Abençoados, usados por Deus. Aqui é o lugar fácil de ser jovem, cristão, de ser crente, mas você não tem a resistência aqui dentro, mas você tem lá fora. E essa aí é real. Então, Paulo ele vai olhar ali, orientando a Timóteo, ele vai falar a respeito ali da conduta, as características que essa conduta ela traz. Primeiro ele fala para Timóteo, no amor. Aqui Paulo ele já quebra o conceito humano de amor, porque Paulo ele usa a palavra agape, né? Ele usa a palavra agape. Ele não está usando ali a palavra ali do amor do homem, não. Ele está falando o amor de Deus mesmo. E essa é complicada, porque a gente vê lá quando Jesus ele pergunta para Pedro, tu me amas? E Pedro sabia que amor que Jesus estava falando. E Pedro reconhecia, não tem como, Senhor. Não tem como te amar da forma que o Senhor nos ama. Não tem como te amar com o mesmo amor de Deus. Mas aqui, ele está denotando o amor de Deus, que tem por característica o amor benevolente. Se você tiver o amor agape, não importa o que lhe façam ou lhe digam, você sempre vai buscar o bem, sem ressentimento, sem vingança e nem ódio. Mas sempre você vai estar pronto a perdoar. Não é assim que Deus age com nós? Olha só, quantas vezes a gente peca, quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente deixa de adorar a Deus, e ainda assim, o amor de Deus que foi dispensado pelas nossas vidas, ele age dessa forma. Você já pensou se Deus fosse ali se irar, se vingar de nós cada vez que nós errássemos? Você ia ver raios descendo do céu e acertando cabeça de crente o tempo todo. Assim como os desenhos ali dos deuses gregos, né? Da mitologia lá, só jogando os raios ali na cabeça do povo. Mas Deus não age assim. E é justamente esse amor que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está falando, olha, você vai ser alvo de muitos. Eles vão te perseguir,
eles vão te questionar, eles vão falar de você, mas seja exemplo na palavra e ainda assim tenha esse amor, o amor de Deus, o amor que não deixa ali se levar pelo sentimento diante de tudo isso. Agora, olha só, a gente não vê no decorrer da nossa caminhada aí, cristãos que por qualquer motivo eles ficam tristes e aborrecidos e quer afastar da igreja por causa de alguma coisa que ele não gostou? Muitas vezes nós mesmos ficamos chateados com algumas coisas. Olha só, o que Paulo está falando aqui, ele está falando é isso, ó, que o seu amor ele seja dessa forma, sem ressentimento, sem vingança, sem ódio, mas sempre disposto a perdoar. Como já foi pregado aqui outras vezes, né? Amar os nossos parentes é fácil, amar nossa família é fácil, às vezes nem tanto, mas o desafio aqui é que a gente venha ter esse amor de Deus, não somente para aqueles com quem nós amamos, mas para com aqueles que nos aborrecem. Isso é uma exortação de Jesus. Amai os que nos odeiam, ame os seus inimigos. E é com esse amor. É um amor que está disposto a sair no prejuízo, ali a ponto de perdoar. E a pergunta que fica para nós é: até onde nós estamos dispostos? Até onde você, jovem, está disposto a baixar a sua guarda quando repreendido, quando exortado em relação a alguma coisa? Então, a gente vai ver que esse amor é aquele que abre mão do sentimento e vai de encontro à decisão de amar. Isso foi o que Deus fez em relação a nós. Deus não olhou para nós e falou: nossa, como eles são bonitinhos, eu vou amar esse povo. Não, Deus olhou para a igreja ela tinha as mesmas características daquele povo lá do mundo, fétida. Mas Deus decidiu amar. E baseado nisso, agora Ele nos torna igreja que, lavada pelo sangue de Cristo, agora sim nós somos agradáveis a Deus. Mas é por causa de Cristo. Mas foi a decisão de Deus agir com essa graça na sua vida e na minha vida. E o que Paulo está falando aqui para Timóteo é com esse amor. Esteja disposto a amar, esteja disposto a abrir mão ali para que essa bênção ela venha alcançar também aos outros. Jesus fala em João 13, verso 34, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, e que também vós vos ameis uns aos outros. Eu fui lá nesse versículo dar uma olhada lá, e a palavra é a mesma, agape, a mesma palavra. Jesus está falando desse amor. E aí você vai falar: mas é impossível amar com o amor de Deus, né? Então a gente chega à seguinte conclusão: temos um problemão. Precisamos nos aproximar mais e mais de Deus. Ainda que alcançado por Deus, precisamos a cada dia estarmos próximos de Deus para que isso venha a ser uma realidade na nossa vida. Eu não consigo amar com o amor de Deus. Busque. Se aproxime dele. Paulo continua falando com Timóteo. Ali a segunda característica é na fé. Aqui nós podemos citar duas coisas relacionadas à fé. A primeira, em relação à fé, que é a base que fundamenta a sua confiança em Deus. Só poderá haver um cristão firme se a sua fé estiver fundamentada na palavra de Deus. O cristão, quando questionado, né, por que ele age dessa forma, indo ao contrário de todos, ele terá convicto a resposta de quem governa a sua vida é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é esse. Em relação à fé, essa questão ali de você conhecer, você saber o porquê que você é crente, porquê que você é um servo de Deus, e conhecer todo aquele aglomerado de acontecimentos divinos que aconteceu na sua vida, a razão da sua fé, a razão ali de você estar na presença de Deus, o que aconteceu? Você tem que saber isso tudo, a razão da sua esperança.
Isso tem que estar na ponta da sua língua para que você não venha a ser confundido em relação às ciladas, às fábulas que esse povo tem apresentado no dia a dia. Quando você se deparar com isso, você vai falar: não, senhor, isso pode ser para você, para mim é por causa disso aqui, ó. A palavra de Deus me ensina isso e me estabelece isso para a minha vida. Então, em relação à fé, a primeira coisa é essa base que fundamenta toda a nossa confiança e a nossa vida na presença do Senhor. A segunda é a confiança que te move a crer em que Cristo está contigo, independente do momento que você está passando. Ser crente aqui, como eu já falei, é fácil. Difícil é lá no mundo. Vai ser a hora que você for questionado, jovem na escola, ali em relação ao proceder, os jovens vai tudo fazer, você não vai? Você tem em mente que você conhece todo esse contexto aqui da palavra de Deus, e ela está firmada no seu coração de tal forma que você vai falar: não, eu não vou fazer porque eu tenho a palavra de Deus que ela me orienta, ela me conduz a ser diferente disso aqui que vocês estão ali me oferecendo. É fácil? Talvez vai ser mais fácil quando a gente estiver bem próximo em comunhão com Deus. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade quando a gente abre mão de comunhão. Geralmente, os cristãos, eles caem. Geralmente, os cristãos, eles ali têm suas derrotas espirituais quando eles se afastam de Deus. E isso não é só hoje. Se você ler a Bíblia, você vai ver que toda vez que os servos de Deus confiaram no seu braço, todas as vezes que os servos de Deus deixaram o orgulho tomar conta, ainda que eles agiram durante um tempo ali, segundo a vontade de Deus, quando eles deixaram o orgulho tomar um pouco de conta no seu coração, eles caíram. E aqui também está em relação a vocês. Em relação à fé, primeiro você tem que ter convicto todo esse acontecimento divino que aconteceu na sua vida. Pedro ainda vai falar lá em 1 Pedro 3,15, antes, santificai a Cristo como Senhor, deixe Cristo ser o Senhor da sua vida e em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja pronto e deixe Cristo, Pedro fala, deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Está pronto, porque assim, existe a possibilidade de você saber ali qual que é a razão da sua esperança. Mas não é só isso. Você tem que ali santificar a Cristo como Senhor da sua vida. Então, a gente vai ver aqui que você vai se deparar com essas dificuldades, com essas lutas, com essas adversidades aí no seu dia a dia, mas se você estiver firmado ali com toda essa confiança em relação à fé que você professa, em relação ao seu conhecimento de Deus, você vai conseguir passar por todas essas situações ali e continuar fiel a Deus e a palavra que fundamenta a sua fé. Quanto a isso, Pedro também diz em frente às investidas do diabo, né, ele vai dizer: resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, eles estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, assim, cristão no Brasil não sofre, gente, pelo amor de Deus. A gente fala de sofrimento no Brasil, mas assim, é uma realidade muito diferente, pelo menos ainda, né, do contexto de mundo. Mas o que Pedro ele deixa claro, que o diabo ele tem atacado em todo lugar, ali com armas diferentes, mas a cilada é a mesma. O inimigo, ele é o mesmo. E assim, o que Pedro, ele vai falar, fique firme. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a Deus? Então, fique firme e tenha certeza que outros irmãos estão passando por isso. Então, é possível você permanecer firme na presença de Deus. E, por fim, Paulo vai falar ali a respeito da pureza. A pureza cristã, ela começa dentro de nós. A palavra de Deus, ela vai trabalhando na vida do cristão e ela vai limpando. Jesus fala para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus, ela tem esse poder ali de ir trabalhando nas nossas vidas, e ela vai nos limpando
Então, essa pureza, ela começa dentro de nós, ela passa pelos nossos pensamentos, pelos nossos olhos, por aquilo que muitas vezes não é externado em ações, mas fica somente aonde Deus pode ver. Veja que para o mundo lá fora, não basta você parecer correto. Se você parecer correto, já está bom. Para eles, o padrão deles ali de excelência é bem baixo. Então, se você parecer correto, tá bom, já está valendo. Mas para Deus não. Porque aí Deus ele está olhando, Deus ele olha aqui, ó, nos nossos pensamentos. Deus ele olha nos nossos olhos. Ele olha dentro dos nossos olhos e ele vê aquilo que nós estamos vendo, como nós estamos vendo. E tudo que está relacionado ao que você faz para o mundo, ali se for de acordo com aquilo que eles querem, pareceu legal, então estão batendo palma. Mas para Deus, Deus ele vai muito além, né? É o que Jesus ele disse para os discípulos ali quanto à justiça dos fariseus. Ele vai falar, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, e muito, a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Aquele padrão que eles tinham de homens santos, eles olhavam e falavam, é difícil, igual esses caras aí é difícil. Aí Jesus fala, não, vocês estão olhando errado, vocês estão olhando igual o mundo lá fora olha quando você faz uma coisa legal. Os discípulos olhavam para os fariseus e nossa, que legal, esses caras são o top, né? O mundo faz isso, mas Jesus ele pega e olha para os fariseus e ele vê com os olhos de Deus, ele olha aqui, no pensamento, e ele olha nos olhos, e Jesus externa aquilo que havia no coração daqueles homens. Jesus fala, são sepulcros, bonito por fora, a gente passa ali na Melvin Jones, a gente vê aqueles mausoléus ali, tem uns até bonitinhos, né? Mas não dá vontade de morrer, irmãos, ainda assim não dá vontade, né? Mas você vê ali uns túmulos, ali, uns mausoléus ali, até bonitinho, né? Tudo arrumadinho, limpadinho, mas por dentro é aquilo que você sabe, é podridão. E Jesus ele olha para aqueles fariseus e ele fala, vocês são dessa forma. Vocês estão tudo polidinho, bonitinho por fora, mas por dentro vocês estão dando nojo. E isso aí é onde Deus está olhando. Deus está olhando nessa questão. A pureza, então, ela começa dentro de nós e ela é assistida por Deus. E isso devia nos preocupar. Isso deveria nos preocupar porque Deus não deixa passar nada, né? Deus vê tudo. E após ter passado pelo nosso interior, então é necessário que aquilo que foi gerado por Deus dentro de nós através da sua palavra e do Espírito Santo, agora venha a ser transformado em ação, que é o resultado da ação transformadora da palavra de Deus, agindo de tal forma que as pessoas venham reconhecer que realmente Deus está trabalhando na sua vida. Então assim, se a pureza ela começa dentro de nós, como que a gente lida com toda essa questão do mundo que nós estamos vivendo, do contexto que nós estamos vivendo, em relação à sensualidade, em relação à moral, em relação ao nosso proceder, em relação a tudo isso, se a palavra de Deus ela trabalha tudo isso nas nossas vidas, e isso começa aqui dentro, e Deus está vendo, por outro lado, ela tem que trazer o resultado da mudança na nossa vida, de tal forma que o nosso proceder, agora ele venha a ser ali de acordo com a palavra de Deus, e servir de testemunho que Deus está trabalhando em nossas vidas. E a pergunta que fica para nós, como está a nossa vida? Ela tem testificado da palavra de Deus, daquilo que Deus tem feito dentro de nós? Então, fica esse questionamento para a gente, né? A maior prova que você vai ter, que você é um servo de Deus, é quando o seu discurso ele for comprovado, né, por suas ações. Mesmo você sendo jovem, o apelo da palavra de Deus, ele vai ser que você viva uma vida e testemunhe a respeito daquilo que Deus faz na vida do homem. As críticas, elas vão aparecer. Elas vão existir sempre, né?
mas que essas críticas, elas venham a acontecer em relação àqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não conseguem ali, que não querem compromisso com Deus, que não aceitam os padrões de santidade de Deus em relação ao homem, mas que não venha a ser ali uma reprovação, né? Ali por parte daqueles que são igreja. Que a reprovação que há de acontecer em nossas vidas, ela venha a acontecer de fora, mas não daqui de dentro, por causa das mazelas que nós podemos fazer como servos de Deus. Para que isso não aconteça em nossas vidas, é necessário que nós sigamos isso aqui. Sejamos exemplos na palavra de Deus, vivamos essa vida no amor, já que a palavra de Deus ela está trabalhando em nós, tenhamos firmes a nossa fé e vivamos uma vida de pureza. Quando isso acontecer em nossas vidas, então nós estaremos, talvez não agradando aos homens, mas pode ter certeza, agradando a Deus. Isso vale para mim, já velho de caminhada, né? E vale para vocês, jovens, que estão no começo da sua caminhada. Busque a presença de Deus. Permita Deus trabalhar na sua vida. E assim, você se tornará um velho. E passa rapidinho, tá? Logo, logo. Você vai se tornar um velho também, mas um velho cheio da presença de Deus. Um velho que os outros jovens, que quando você for velho, vai existir, pode ter certeza. Hoje você olha para o seu pai velho e dá risada. Quando for amanhã, os outros jovens vão olhar para você e dar risada também, porque você também vai ser velho. Mas tenha certeza que você vai ser cheio do Espírito Santo e vai poder passar ali o que é o relacionamento, o que é que a palavra de Deus pode fazer na sua vida. E também na vida dos jovens que estão chegando no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, jovens, que Deus abençoe nós, igreja, velhos do Senhor, né, pastor? Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça da gente sermos ali inculpáveis, irrepreensíveis diante da obra do Senhor. Amém? Se coloca de pé.